Tá bom, quando chegar em casa eu converso com ele. Obrigada, boa tarde. Ai, eu não acredito que o Samuel fez isso. Samuel é seu filho caçula, né? Sim, é o caçula. Só tá tendo problema com ele. Tô, muito. E é por isso que eu trouxe ele, Léo Filomeno! Prazer pelo convite. Ele que é referência de pai aí. Já tem uma treta pra resolver. Já tem uma treta pra resolver. Aproveitando aí, muito obrigado por ter participado Eu aqui. agradeço o convite. O nosso pai do ano aí. Como que é a relação? Quem é o Léo Filomeno? De onde ele veio? E por que ele faz esse conteúdo mais familiar? Primeiro, é uma coisa meio louca, assim. Se eu for definir o Léo Filomeno, ele foi vários caras em diferentes momentos profissionais, pessoais. Pô, eu comecei jornalista, né? De formação, e aí eu comecei em redação, e aí eu juntei com um outro amigo uma ideia de vamos criar um site para falar sobre o universo do homem, que a gente via, que era uma coisa muito intangível, né? Que era tipo as revistas masculinas, imagina dos anos 2000, tipo, que a gente via, o foco que os caras tinham era mulher, era luxo, né? Que era carro, consumo, mas era uma coisa, tipo, muito fora das conversas que a gente tinha com os nossos amigos, né? Tipo assim, pô, você quer pegar mulher? Quer. Você quer meter o shape pra pegar mulher? Quer. Mas você não quer ter esse pacote completo. E aí a gente sentia falta de ter algumas conversas do homem real, né? E tipo, esse fio do homem real, o que é o homem, de falar de que na época a gente nem tinha esse conceito de falar de masculinidade, mas assim, de falar do o que a gente quer, o que a gente veio dali. E aí ele foi passando, pô, criou um manual e tal, e a gente começou a falar sobre dores, que era uma coisa que homem não fala sobre dores, né? A gente não conversa. Ele só passa. Eu posso conversar, a gente conversar, ter uma amizade por anos. E aí, eu nunca saber se você está passando um processo de depressão, alguma coisa que você está passando ali de saúde mental, porque isso é uma coisa que você vai esconder, que muitas vezes um homem esconde, porque denota um sinal de fraqueza. Sim. E aí foi falando sobre muitas coisas, né? Porque a gente quer falar sobre besteira, a gente fala sobre comportamento, a gente fala sobre pegação, mas às vezes tudo tá ligado ali. Às vezes é algo que você não mostra porque é algo que você tem medo, é uma insegurança que você tem. E no final das contas, tem muito a ver das não conversas que a gente teve com os nossos pais, que muita gente não tem, né? É difícil falar assim, pô, geração anos 80, anos 90, pai presente. O que é pai? O conceito do que é ser pai. Sim. E o que é ser pai hoje nos anos 2000, 2010? É uma coisa completamente diferente. Então, tipo assim, pô, mano, qual que é? Vamos dar um exemplo prático. Sei lá, sair apareceu um negócio. Cara, isso acontecia muito. Apareceu um negócio no meu pau. E aí, o que é isso? Pra que eu vou falar, entendeu? Sim. Você não ia falar pro seu pai, porque seu pai ia dar um escular. O que você tá fazendo? fazendo? Você ia guardar aquilo pra você e falar, meu Deus, o que eu faço? Tinha muito das conversas que a gente começou a desenvolver, trazer, que a gente mostrou, abriu o campo de diálogo, que a gente deixava muitos caras confortáveis para ter essa conversa. Ali, quando surgiu o manual do moderno. Na verdade, pelo que você falou, o início do seu projeto era falar assuntos que, na verdade, não se falavam na época e dar um conforto para aquele e uma referência para quem não tinha. E assim, o principal é, tipo assim, você vai ter dores, todo mundo tem sua dor, ou suas dores. Sim. E você não vai ser menos homem
ou menos ser humano porque você tem, entendeu? É porque você tá sofrendo. Porque assim, enxergar os seus problemas é parte importante e fundamental no tratamento deles. Sim. Se você vai lidar com isso, se você vai querer tratar, se você vai querer mudar, isso vai ser uma escolha que você vai fazer. Mas primeiro você tem que enxergar Sim. e tá consciente. E quando você esconde, muitas vezes você não tá consciente. Sim. E aí, pro cara que tá passando por isso, ele, tipo, ele fala assim, nossa, parece que só eu passo por isso. Mas não. Não. Na verdade, todo mundo passa. E aí, a galera que passa tem determinadas reações e não reações. Né? Tem gente que externa isso, tem gente que não externa, tem gente que finge que tá tudo bem, e tipo, tá todo lascado. Então, cada um... E pelo que você falou, assim, na época que você acho que começou, a galera era mais contida, né? Então, não se falava esse tipo de coisa. Não tinha tantos campos de diálogo. Sim. Mas a internet, ela dá asas, né? Ela dá espaço, mas também dá espaço para todo mundo. Uhum. E aí, tipo, você vê ondas, essas ondas tóxicas. Sim, a gente vê isso indo e voltando, Sim. porque no final das contas a gente tá trabalhando com dores e insegurança. E hoje em dia também, falar dos seus problemas não tira do homem a masculinidade dele. E antigamente tirava, nos anos 80, anos 70, 90, tirava essa masculinidade. E também o pai era visto como provedor também. E eu acho que é uma coisa louca, porque só tinha muito restritos conceitos de masculinidade. Era tipo um perfil de masculinidade, 2 ou 3 perfis de masculinidade. Sim. Você tem que ser forte, viril. Sim, você sim. tem que se mostrar insensível, porque você não pode... o afeto não é um lugar onde o homem deve explorar. Então, assim, tem o cara brucutu? Tem. Porque, no final das contas, as conversas, elas caminhavam o conceito que eu tenho é... Cara, existe vários perfis de homem. Sim. E tá tudo bem. Não significa que você tenha que se moldar a algo que você não é. É tipo, vamos dizer... Sei lá, quando você tem... Primeiro você quer se vestir melhor, você quer... Porque eu acho que a autoestima tem muito a ver como você se enxerga. É muito importante você ter um referencial. E aí você vai buscar, tipo, pô, eu gosto daquele ator, eu gosto de como aquele cantor se veste, eu gosto da personalidade daquela celebridade, aquela pessoa famosa que você olha. E tem vários tipos, entendeu? Tem vários perfis. E o legal é, cara, eu vou buscar as referências que eu quero e que eu sinta confortável comigo mesmo, que seja possível, sabe? E aí eu vou tentar, às vezes emular, às vezes copiar o estilo, pô, esse comportamento aqui tem muito a ver comigo. E aí você vai começar a mudar, mas no final das contas é sobre fazer escolhas. É sobre adaptar a você o que dá certo para você também, né? Em relação à criação dos filhos, Sim. a trabalho, porque tem pais, por exemplo, que são empresários e que tem na cabeça que vão criar os filhos para assumirem a sua empresa. E às vezes não é bem assim. E às vezes não é assim. Eu tenho os meus filhos e eu falo, os meus filhos, você constrói, o sonho de todo pai e toda mãe é construir um legado, porque o legado nem sempre é material. Mas eu costumo falar para o Daniel, o que os meus filhos vão falar sobre mim? Então, baseada nas minhas decisões, eu tomei muita decisão ultimamente baseado quando eu sentei e pensei assim, o que eles vão sentar futuramente? Quem foi a mãe deles? E aí chegou num determinado ponto da minha vida em que eu falei assim, não, se os meus filhos sentarem futuramente com os meus netos ou com as esposas, enfim, nos seus relacionamentos, e perguntarem quem foi os seus pais, quem foi a sua mãe. E naquele momento, a mãe deles era uma mulher, dona de casa, que cuidava deles. Só que aí quando eu olhei para mim, eu falei, não, mas eu não quero ser isso. E não é isso que eu quero que os meus filhos também passem. Eu quero ser mais. Quem foi a sua mãe? Então, a minha mãe era uma pessoa carinhosa, a minha mãe era uma pessoa que brincava comigo, mas a minha mãe também sabia me disciplinar, a minha mãe também sabia me corrigir, ensinou respeito. Era boa dona de casa, era chefe de cozinha, mas a minha mãe quis construir uma empresa, a minha mãe quis fazer isso, a minha mãe trabalhava na internet. Então, o que eu quero fazer para mim, o que eu quero passar também para os meus filhos,
para que eles tenham uma história minha para contar e que eles contem com orgulho. E que eu me orgulharia que eles crescessem vendo essa história também. E que nos anos 90, nos anos 70, 60, as mulheres também eram modeladas. Tipo, o pai, ele era o provedor, ele era o que saía Sim. de manhã, chegava à noite com a pastinha aqui do lado, Sim. sentava, a comida estava pronta no prato, Sim. falava oi, boa noite para os filhos, pegava o jornal, abria, lia, ia lá, dava um beijo na testa do filho e ia dormir. Tipo, hoje em dia eu acho que o pai tem mais essa interação, ele pode levar para brincar, ele vai dar um banho. Eu convivi em alguns episódios com meu pai e as boas lembranças, porque meu pai ele teve uma época muito sombria, mas as boas lembranças do meu pai era quando ele sentava no chão para brincar comigo. Ele não fazia nada diferente. Ele só sentava no chão. Mas aquele tempo era tão escasso, né? Isso, aquele marca. tempo era tão raro. Que você ter guarda nas memórias, com né? tanto carinho, porque ele sentava ali e é engraçado, porque eu não consigo lembrar do que a gente brincava, mas eu lembro como se fosse ontem o sorriso. O sorriso dele. E aquilo marcou a minha memória. E assim, mesmo nos piores momentos dele, eu preservei aquele pai. Eu falava, não. Mas o meu pai, ele passou por tudo isso e tal, um relacionamento ruim, e moldou muito dele. E tem essa questão da depressão também, que o homem não falava. E ele teve isso também, porque ele passou por um divórcio, uma separação, não aceitou bem, amava muito, e aí teve aquela decepção. Teve uma depressão que se desencadeou depois. E junto com a depressão, tem gente que tem o alcoolismo, enfim. Teve várias outras questões que se envolveram em isso. O segundo casamento. Mas mesmo depois de tudo isso, e mesmo depois de todos os problemas que vieram depois com o relacionamento com ele, eu lembrava do sorriso. Do sorriso dele sentado comigo e brincando. E foi o que me fez resgatar ele também no final da vida dele. Que fez eu viajar. Eu peguei um avião, viajei daqui para o Rio Grande do Norte. E aí eu fui lá e falei, não, meu pai tá assim, assim, e eu fui criada pela minha avó, e era mãe dele. E eu falei, não, eu tenho isso, porque ele ainda é meu pai. Então, lá no fundo, independente de qualquer coisa que a gente tenha passado na vida, eu ainda enxergava ele. Ele ainda era o meu pai, ainda era o sorriso dele que eu lembrava. Então, eu trouxe ele de volta, cuidei, e teve poucos momentos que eu vi o mesmo sorriso com meu filho. Dele para o meu filho. E são os momentos que o meu filho, o Luiz Miguel, ele lembra até hoje. Que são, que ele fala do avô, e ele era bem pequenininho, porque meu pai faleceu. E ele era bem pequenininho, e ele fala, mãe, lembra quando meu avô me pegava no colo e me levava para comprar bala? E ele voltava com a bola, e ele fazia isso. Ele pegava meu filho no colo e falava assim, eu falava, ai, ele tá dando muito trabalho. Ele pegava, e ele subia a rua, e ele voltava com a bola. Uma bola, brinquedo, salgadinho. E aí, ele via meu filho brincar e ele dava um sorriso espontâneo. Então, eu via que mesmo com toda aquela dor, que ele já estava com câncer, existia o meu pai ali. Então, essa interação, acho que os filhos nunca perdem. Esse carinho é o que fica na memória dos filhos. E você fala, e são esses momentos, né? Que com o seu pai foram muito escassos, né? Sim. E eu acho que o homem, hoje, ele precisa, ele sente falta, e ele quer estar mais presente na vida dos seus filhos. Porque você falou sobre deixar um legado. Eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é parte fundamental para você transformar um homem. Quando um homem tem um filho, que eu acho que é é um processo transformador. Eu fui uma pessoa antes de ser pai. Pelo assunto que você tava falando, eu ainda ia chegar nisso, porque você começou com uma parada, tipo, que era referência e tal, não sei o quê, e do nada deu um flip, porque hoje o conteúdo que você faz pra internet é um conteúdo pra um homem, mas um pai de família, né? Um pai de criança. Então tem essa mudança. Que tem essa mudança. Por mais que sejam... São nichos completamente diferentes. Diferentes. É diferente, Sim. Mas no sentido... Mas assim, hoje eu entendo que você faz essa transformação porque assim... Quando você tem e assim, não é todo homem que se transforma num pai. Não. Você pode ter um filho.
E a gente sabe, tem exemplos aí, né? De quantos homens abandonam os seus filhos. Sim. Não falo nem das companheiras, mas dos filhos. Porque não sabe diferenciar. Tipo, o relacionamento é uma coisa, E os filhos são os filhos são outros. E o que eu penso o filho é uma coisa que você tem pra vida inteira. E aí, essa coisa do legado... É uma continuação sua. Né? Cara, era uma dor que eu pensava. Que triste seria de mim se no final da minha vida o meu filho ele me visse como um completo estranho. Exato. Entendeu? Mas tem pai que não tem pai que não tá nem aí pra Não isso. tá, mas é porque não é pai. Tem pai que não tá nem Ele aí tem pra isso. filho. Tipo assim, tem pai que é assim. Tipo assim, o filho já chegou numa idade X, já é um pré-adolescente, um adolescente. Mas tem pai que não tá nem aí. Tipo assim, se ele não me ligar, eu também não ligo. Mas, pô, você é o pai. Você é o pai. Você trouxe esse cara pra cá. E você não liga pro seu filho? Assim, lógico, o filho também tem que ligar pro pai, claro. Sim, mas, sim. pô, a referência do cara. E você que tá sempre construindo a foi- parada, né? Entendeu? É um projeto. Assim, eu digo que assim, um filho é um projeto pra sua vida É inteira. uma tela em branco. E- A gente e- tava falando isso, não foi? Antes. Ah, Assim que a gente sentou chegou no aqui, tava tudo estúdio pra, apagado. pra A falar gente veio sobre. falou sobre você, Sobre eu te você. perguntar e tal, e ela conversou sobre o negócio, ela falou assim, ele falou uma referência sobre, tipo, ele é uma referência de pai e tal, e aí a gente começou a entrar na Não, questão é um familiar e exemplo. Só tal. de você falar assim, pô, isso, você me falar que eu sou uma referência a Fadel, eu acho legal. Eu acho, pra mim, tipo, é uma conquista muito grande, porque não que eu faça esperando isso. Pra mim, tipo, se o mundo acabar hoje, se eu entrar em sei lá, daqui uns 10, 15 anos, eu fiz um bom trabalho na internet por muito tempo. Trabalho desde da minha formação de jornalismo de 2008, 2009. Mas hoje, o meu grande trabalho da minha vida é criar um ser humano, né? Criar 2 seres humanos, assim, que eu tenho orgulho deles. Isso. E assim, diariamente, assim, eles me surpreendem. E outra, que eles olhem pra mim com Orgulho, amor. com aquela coisa de, tipo assim, respeito, mas assim, pô, de pensamentos bons, assim, tipo assim, pô, essa coisa de viver momentos com meus pais. Eu Sim. tenho momentos com meu pai. Eu lembro, assim, meu pai, ele nunca foi um homem de falar muito, mas por quê? O pai perdeu Criança. o pai com muito cedo por alcoolismo, foi criado pela mãe, depois pelo irmão, teve que vir trabalhar no Nordeste para São Paulo trabalhar, e assim, ele trabalha, ele vive para trabalhar. E aí eu lembro dos dias que ele levava a gente para ir no Ibirapuera brincar, eu e meu irmão. E ele levava no domingo, enquanto a minha mãe tava preparando um almoço, que era macarronada. Uhum. Então, tipo, eu tenho essa lembrança. E eu sei que aquilo... E você demora um tempo pra você entender. Você demora um tempo pra você respeitar e entender o seu pai. Porque nas nossas gerações, a relação é diferente. Sim. Então, quando você é criança, seu pai é teu herói. Seu pai e sua mãe são as figuras máximas do universo, porque seu universo é aquela casa. Sim, Quando você tem um pai e uma mãe, né? Senão, sim. hoje em dia as coisas são... Às vezes é só a mãe, às vezes é a mãe, a avó, o avô. Sim. Mas aí, quando você vira adolescente, você começa a questionar aquele ordenamento. Porque assim, cara, o teu mundo, as tuas referências que te animam, é o teu brother que cara, tem um estilo legal, ou aquele cara, são os amigos. Às vezes até são relacionamentos de amigos com os pais. E você olha e fala, mas por que acontece isso? Que é diferente. E por que E a gente sempre... aí começa a ter um conflito. Aquela até ver, por que o meu pai não é assim? Mas assim, teu pai entrega... Assim, teu pai pode entregar outras coisas. Sim. E às vezes você não consegue enxergar. E aí, na adolescência, você se distancia um pouco da família. Eu me distanciei da minha família. Sim. E aí, depois da vida adulta, você começa a entender um pouco, porque assim, quando você é criança, cara, adolescente, mano, eu ia pro colégio, voltava do colégio, ia jogar bola, ficava a tarde inteira jogando bola com os meus amigos, Sim. voltava pra casa e comia.
Que maravilha. Aí Sim. quando você tá adulto, que você tem que trabalhar, Ah, e aí você volta pra casa, se você deixar a roupa, ela fica. ela fica. Sim. Se você tiver, você fala assim, nossa mãe, nossa, queria muito aquele frango que você faz. Ou seja, quando eu voltava à noite, minha mãe fazia. Sim. Tava lá. Sim. E isso são gestos de amor que você não enxerga. E você só vai enxergar na ausência, na carência, quando você não tem. Sim. E aí quando você vai morar sozinho, que eu acho que é uma experiência que todo homem tem que ter pra ser um companheiro melhor, Sim. porque é o passo onde ele vai se desgarrar da mãe, porque muitas das coisas das tarefas, o trabalho sujo, né, que o trabalho que ninguém vê, mas que tem uma carga mental muito grande, é o trabalho de lavar, passar, educar, que é o trabalho Sim. que as mães tinham. Sim. E aí o teu pai, ele pega você no sábado, no domingo, e sai com você pra tomar um sorvete. Ou vai no McDonald's. Quem que é o cara mais legal? Quem é o mais legal da relação? Exato. Então, eu comecei a entender, tipo assim, pô, a mãe sofre, ela faz o trabalho mais difícil, mas ela tem menos mérito, Sim. né? Meu pai tem mais. A gente fala de pais separados, né? Pô, tem pais separados que ele pega a criança de 15 em 15 dias. 15, 15 dias, você pode ser o melhor pai do mundo. Claro, é o mais divertido. É. É difícil você ser o melhor pai do mundo todo o tempo, né? Não, Porque assim, uma hora você vai ter que conduzir uma situação, você vai ter que pegar no pé. Você vai ter que ter a conversa dura. Sim. Você vai ter que chegar pra ele e falar assim, não, agora você já cresceu. Agora não é hora de você ficar no peito. Entendeu? É isso mesmo. Agora você entender qual que é a dor que é algo que ele tenha que superar, porque é parte do processo de amadurecimento. Qual que é a dor que você vai ter que acalentar e ficar um tempo a mais com ele. Sim. E isso é uma coisa que demora pra você entender. Eu acho que na formação do homem você falou uma coisa que é muito... Eu vejo desse jeito, tipo assim, quando você é pequeno e aí você tem a referência do seu pai e da sua mãe, você tem essa questão de, tipo assim, eles são os heróis. Não tem... Eles são imbatíveis, né? Nada acontece. E nada acontece. Aí você vai pra uma pré-adolescência pra adolescência, aí você começa a falar assim, mas esses caras falham. Ele não é tão herói assim. Aí você, tipo, meio que tira a credibilidade dele e joga no chão. Pum. Aí você começa a ficar adulto. Aí você fala assim, mas ele tinha essa falha porque ele tinha que fazer isso. Agora eu entendo porque... Aí é onde você tá no papel do herói que você não admirava mais. E aí você fala, eita, agora eu vejo outro lado da história. Mas é o outro lado da história. Que assim, na adolescência é um filme um blockbuster, tá ligado? Sim. É tudo fantástico, é tudo mágico, tudo se resolve. Aí você vai pra a vida adulta, cara, tipo filme europeu sombrio sem final feliz. Sim. Não tem final feliz, porque às vezes você tá... Mano, tem um dia que assim, tudo deu errado no seu trabalho. Cara, tomou um esculacho, não sei o quê. Sim. Aí você chega em casa e aí você tem ainda que lidar com as crianças. Com as crianças, com aquela energia, com aquele pique. E você tem que saber separar. E você tem que deixar aquilo que te fez, que tá te fazendo, né? Porque tá afetando, que é a falta de dinheiro, é a treta do trabalho, é as coisas que você tem que mudar, é a falta de tempo pra lidar, pra ter o relacionamento que você tem que ter. E ainda você tem que deixar isso de lado pra você tá ativo com as crianças, fazer alguma coisa, Porque sabe? você ainda tem o papel de herói. Sim. Você ainda E é o aí herói daquela criança. e tem muitos caras que fazem isso, que tipo assim, cara, tipo, abre a porta e deixa de lado, bora. Sim. E que eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a fazer, assim, tipo, tá presente naquilo que a gente tá fazendo. Sim. Tipo, agora aqui, a gente tô tentando Exato. esquecer as coisas de lado pra focar nessa conversa, tentar entregar ao máximo. Isso. E eu acho que é pra tudo, né? Até porque se você tá num relacionamento e o seu dia foi ruim no trabalho, e aí você chega em casa e às vezes a pessoa que tá te esperando em casa, ela antes de você chegar, acontece com as mulheres, às vezes também acontece com os homens, antes de você chegar, sei lá, ela te preparou um jantar com carinho, falou, não, vou chegar mais cedo. Eu vou fazer esse jantar aqui com carinho, vou colocar a mesa, e deixa a pessoa chegar e eu quero perguntar se foi bom o dia dela. Às vezes, não é? A pessoa não quer discutir com você, ela só quer saber como foi o seu dia. Se você não quiser falar do trabalho,
ok. Só fala, não, hoje o dia não foi muito legal no trabalho, não quero falar sobre Uhum. isso, vamos conversar sobre outra coisa. Sim. E a pessoa que tá lá, às vezes, tá disposta até te distrair daquele assunto e tirar um pouco daquela carga. E as pessoas, às vezes, não sabem separar. Então, quando elas chegam do trabalho, elas trazem tudo junto. E aí já chega com aquela cara feia, aquela energia pesada, e aí já entra com aquilo e não repara os pequenos detalhes. Os pequenos gestos de E amor. às vezes os pequenos detalhes os filhos também fazem. Sim. Às vezes sim. a mesa que o cara fala assim, ai, hoje eu tô sem fome. E eu falo isso porque eu já passei por isso. Ai, hoje eu tô sem fome. Eu tô estressado, eu tô cansado. E vai pro quarto. Mas às vezes a mesa o seu filho ajudou a colocar. Às vezes o seu filho falou, deixa eu pôr a mesa que meu pai vai chegar. A gente vai jantar. Às vezes o seu filho tava com fome antes. E ele tá naquela expectativa de comer você. com você. Isso, e às vezes o seu filho tava com fome antes. E ele fala assim, não, com fome, com sono, porque da mesma forma que a gente cansa, os filhos também. Sim. Tem rotina de escola, vai brincar com amigo, às vezes tem futebol, natação, eles também têm essa rotina. E às vezes o filho chega, vai ajudar e fica naquela expectativa de ver o pai ou ver a mãe, que vale para os dois, porque são dois seres humanos e são falhos, nós somos falhos. E a criança, às vezes, ela ajuda a colocar um copo, mas para ela simboliza que ela colocou o copo no lugar onde o pai ou a mãe senta. Sim. E aí o pai ou a mãe chega e fala, tô estressada, Vou deitar. vou deitar. E a criança? E o relacionamento? E a pessoa que tá com Não, e você? você vai perdendo, porque assim, tipo, tem uma coisa muito simples e vai acontecendo e que eu vejo que é muito comum de acontecer. A criança, quando ela chama você pra brincar, ela quer brincar com você. Isso. E às vezes você tá estressado, você tá fazendo coisa, você tá no celular, você tá... tipo, você cheguei em casa... Mano, eu cheguei em casa, trabalhei o dia inteiro, eu mereço ver a TV. Tá, mas aí teu filho tá chamando você pra brincar. Quanto... isso pra mim foi um pouco de doloroso de entender. Quantos nãos o seu filho vai receber até o ponto de que ele vai deixar de pedir a Se sua presença. importar com ela. E aí ele fala assim, não... E existe esse processo. Vai ter um momento que ele vai assim, eu não vou pedir. Eu não quero. Eu não vou pedir porque ele vai, não? ele vai me dar ou não. Sim. E aí, tipo, isso é muito doloroso, entendeu? Tipo, porque às vezes, tipo, esse momento não muda. Esse momento você não tira de volta. Quando ele deixar de entender que você é importante na vida dele, Ele vai pro é outro difícil, lado, né? é Não vai difícil voltar. de resgatar. Não vai. Entendeu? E assim, o teu filho com 2 anos, meu filho com um ano, com 2 anos, com 3 anos, são idades únicas. Sim. Esse ano, esse verão, eu não consegui. Eu tenho uma brincadeira de, tipo, erguer meu filho, né? Sempre. Tipo, eu fazia isso. Minha mãe ficava louca, assim, a gente pegava, subia. Ah, vai bater o cérebro do menino, vai balançar a cabeça, não sei o que, não sei o que. A moleta. Eu fiz isso com 2, com 3, com 4. Esse ano eu não consegui. Porque ele tem 7 anos. Ele tem 40 e poucos quilos. Você não consegue mais. E assim, até o ano passado eu conseguia fazer isso. E assim, a gente teve uma história, teve momentos assim. Esse momento eu não vou conseguir mais ter com ele. Eu vou ter outras coisas. E é muito, assim, pode ser, eu tô sendo melodramático, mas assim, que às vezes tem fases que são únicas. A fase que seu filho fala picoca, que o meu filho falava suco de cucujá, você curte, era muito legal, era muito mágico, né? E a gente acaba ia falando produzindo, junto. E quando ele começa a falar certo, cara, ele tá no processo de aprendizado dele, e ele tá evoluindo. Mas pra você, assim, tipo, aquilo lá vai ficar naquela caixinha, na tua lembrança, talvez em alguns vídeos que você tenha feito ali, Sim. que você tem. E aquilo é muito gostoso, mas aquilo nunca mais vai voltar. É triste, é feliz ao mesmo tempo, mas assim, é triste, e não quero só ser negativo, mas assim, essa tristeza é pra chamar pra urgência, assim. Eu não falo pra ninguém ter filhos. Eu acho que assim, é uma decisão que a pessoa, quando ela tenha que ter, espero
Porque às vezes a vida, exemplo, a minha adolescência eu fui louco, assim, eu sei que, tipo assim, existiu muitas janelas de oportunidade de eu ter feito merda e graças a Deus eu não fiz, mas eu poderia ter feito. Sim. Eu poderia ter uma gravidez precoce, eu poderia ter, sei lá, aquele dia que eu consumi álcool em demasia, ter feito alguma merda, Sim. ter acontecido alguma coisa comigo, Sim. um acidente. Poderia ter acontecido isso. Mas assim, a questão do filho, eu falo assim, se você puder fazer essa escolha, faça de forma muito consciente. Porque é um passo que você não pode, você pode fazer, mas não acho honesto que você hesite em voltar. Exato. Sabe? Tipo assim, pra mulher, na nossa sociedade é mais difícil. É difícil você enxergar uma ex-mãe. Quando ela decide, ela vai ter um filho, por situação programada ou não, ela assume o papel. E se ela se recusa a seguir em frente, ela é julgada pela toda a sociedade. Sim. Mas o homem, ele pode falar assim, putz, não, mano, mas não era isso que eu queria, né? E aí ele vaza. Tem muitas mulheres que, tipo assim, passaram por adolescência e tal. Eram tudo porra louca. Eu tenho uma amiga que era o caos. E aí virou mãe. Aí fala, putz. E aí é uma outra pessoa. É outra pessoa. E você fala, cara, como assim? Mas é mais difícil um homem dar essa mudada. E quando o cara muda, o cara vira um puta de um pai. Sim. Mas eu acho que tem a ver com, tipo assim, você começa a ter mais medo. Sim. Porque, assim, quando você tem uma vida ali que depende de você, você começa a cuidar um pouco mais de você. Entendeu? Cuidar um pouco mais das suas atitudes. É lógico, o cara que quer ser presente, que quer ser participativo, porque tem a questão do legado, o que eu vou passar, qual que é a memória que eu vou ter com ele, e filho é muito de exemplo, ele enxerga, ele vê. Eu posso ficar falando uma palestra de 5 horas com meu filho. Cara, mas se eu não for jogar bola com ele, tipo, e criar esse laço, nesse momento que eu tô jogando bola que eu tô criando um laço com meu filho. Você tá Sim. Não é tipo, eu falando sobre ser respeitável, não sei o quê. É essa relação que eu vou criar com ele, esse amor que eu vou ter com ele. Sim. Assim, a mãe, eu faço um paralelo que é tipo, a mãe, quando ela tem um filho, a mudança vem de dentro para fora. Sim. Porque a gestação e todo o processo é um processo hormonal. Sim. E assim, tipo, isso é ruim, mas também é bom, porque tipo, teu corpo todo fala assim, você precisa se preparar para aquilo. Então, isso favorece a ligação. Seu cérebro se prepara. Só que o pai, ele não tem isso, é de fora para dentro. E por isso que eu acredito, que o pai, ele se constrói pela presença. Sim. Você consegue só amar alguém Sim. pela presença. E eu já vi relações que eram relações de amor, muito próximas, que elas foram completamente destruídas porque o pai se separou da mãe. E aí teve um afastamento por um tempo. E aí ficou 2, 3 anos, 4 anos. Quando você volta... Já não é mais. Já não é mais a mesma Não coisa. é. Aí você vê 2 completos estranhos tentando lidar e se não tiver uma memória... E às vezes eu acho que às vezes não muda na ideia do pai, que tem essa distância, que aquela criança que ele deixou hoje é uma pré-adolescente, ou amanhã ele já é um homem. E aí ele acha que ele vai falar como uma criança e a outra pessoa vai receber como uma criança, entendeu? Porque ela já tem uma formação, ela já tem uma mente formada, já tem uma opinião. E aí é onde pode rolar o atrito. Sim, e porque você não passou pelos processos. Você Sim. não passou pelas dores de cabeça, pelos questionamentos. Sim. Você não passou por nada, porque quem tá próximo ali... Minha filha, tipo, todo mundo que vê, olha minha filha, fala, nossa, que menina linda, maravilhosa, adorável. E ela é uma criança de personalidade forte. Meu filho também. Ela é muito... Tenho 2 filhos completamente diferentes, completamente amáveis por gente diferente. O meu filho mais velho, ele é super amoroso, ele é super de contato, isso aqui. A minha filha de 2 anos, ela é completamente independente. Ela quer pegar comida no pratinho dela, comer. Exato. Ela quer dizer o que ela vai vestir. São seres completamente diferentes.
Sim. E aí, se eu não entendo qual é a complexidade e uso uma regra, uma fórmula para cuidar dos dois, algum dos dois vão estar descobertos. Eu não vou criar uma relação com um dos dois, porque são diferentes. Sim. E aí eu preciso entender para, tipo assim, esse aqui eu preciso acolher. Ele não pode nem fazer comparações, porque tem pais que fazem comparações. E eu passei por isso, tipo, fulano é assim, e às vezes a gente passa isso até na fase adulta, dos pais fazerem essa comparação. Seu irmão é assim, sua irmã é assim, o filho do meio é assim, o caçula é assim. Mas são indivíduos diferentes, cada um é diferente, tem a sua própria característica e personalidade. Eu tenho os meus filhos e é basicamente o mesmo que você falou. O caçula é super independente, ele vai, ele faz e ele pergunta, né? Como é que faz? Ele não chega e fala assim, eu quero uma pipoca. Ele chega pra mim e ele fala, mãe, como faz uma pipoca? Então ele quer saber como faz a pipoca. O mais velho, ele chega e fala, mãe, quando você... E o engraçado é que ele é todo educado. Quando você puder, tiver tempo, você faz uma pipoca pra mim. E aí eu entendo que o caçula quer aprender e o mais velho quer que eu faça. Ele quer a pipoca da mãe. Eu não posso chegar pro mais velho e falar, vai lá, seu irmão, que é menor do que você, vai fazer. E se naquele momento ele quer a pipoca da mãe dele, ele quer que a mãe dele derrete, faz isso, faz aquilo. Ela falou, aí você deixou ele descoberto. Aí eu deixei ele descoberto e falei, vai lá fazer. E às vezes ele fala, não. E aí você vai aprender que com o mais velho, você vai ter que forçar um pouquinho a independência. Isso. E quanto mais novo, você vai... Calma aí, agora vamos fazer uma coisa junto. Agora, senão deixa eu te dengar um pouquinho. Isso. Porque, assim, é importante que cada um... Exemplo, que cada um tenha a sua personalidade, porque isso no futuro... ele tem alguns processos que é muito importante. Exemplo, criar uma menina com... Criar uma criança, vai. Criar um ser humano com personalidade. Todo mundo quer. Todo mundo quer que o teu filho, ele faça escolhas. Sim. Que ele questione coisas. Sim. Que ele saiba brigar por direitos que ele acha justo quando ele tá adulto. Mas quando ele é pequeno, você tem que trabalhar nisso o quê? Ele vai questionar os seus pais. Ele vai ter que ter uma personalidade, você vai ter que respeitar o mundo dele. É lógico, às vezes você fala assim, tem coisas que você vai simplesmente orientar o que ele tem que fazer. Filho, agora é hora de dormir, agora é hora de tomar banho. Sim. Não dá pra você dar a opção. Quer tomar banho? Se ele fala não, você vai bancar isso? Não vai bancar. Entendeu? Tem coisas que você tem que usar a figura da autoridade. Mas tem coisas que você tem que fazer com que ele faça a escolha dele, que ele questione. Sim. E você tenha que explicar. Pô, é saco. É um saco, mano, ter que... Assim, eu só queria que você fizesse isso. Pô, mas eu só queria que fizesse isso, você tá criando um ser que só vai acatar ordens. Ele vai acatar suas ordens e vai acatar as ordens de todos os outros. Da companheira dele, do trabalho dele. E aí vai ser mais difícil pra ele crescer na vida, vai ser difícil pra ele buscar algo que ele merece. Sim. Então, tipo, você quer o resultado final, mas você não quer passar pelo processo. O processo é doloroso, é difícil demais educar um filho, porque quando você está educando, criando um filho, você está aprendendo tudo aquilo que você tem que fazer, tá acertando e tá errando. Isso. Porque ninguém tá te ensinando. Porque é um serzinho novo, que ali você tem que lidar com ele e você, putz, agora... Mano, hoje eu gritei com ele. Foi excesso, pô. Naquele momento eu tinha que deixar ele de castigo, beleza. Pô, foi em excesso? Chego pra ele e falo, peço desculpa. Desculpa, papai tava pensando, tava com muito problema na cabeça, no trabalho, me desculpa. Aí você tem que saber reconhecer, porque se você não reconhece quando você tá errado, como que você vai querer que teu filho reconheça os erros dele? Ele vai encobrir. E já teve vezes, no meu caso, por exemplo, em que essa questão das vezes tá sem paciência, porque tem outros problemas, e é sobre não trazer o que a gente estava falando antes, o peso do externo para dentro de casa, do mundo exterior para dentro de casa. E muitas vezes a gente trabalha em casa também. Então, às vezes você tá na frente do computador, você acabou de ter uma reunião, aquele negócio foi cansativo, foi estressante. E aí, naquele dia, você tá um pouco mais sensível. E aí, o seu filho faz algo, mesmo que seja algo errado, mas você se excede. Quantas vezes eu já entrei dentro do quarto depois
e falei, não era pra ter feito assim. Porque esse é o constante aprendizado que a gente estava falando antes. Eles são telas em branco. O que os filhos representam? E eu costumo falar, eles representam a minha melhor versão. Meus filhos são a minha melhor versão. Eles são a minha continuidade. Eles são o melhor. Eu olho para eles e vejo, cada característica tem um pouco meu. E eu admiro e amo cada característica deles. E muitas vezes eu olho para mim e tenho as mesmas características e não me admiro e não me amo tanto. Quanto eu amo neles aquilo. E às vezes você entra dentro do quarto e fica assim, não deveria ter gritado. Naquele momento eu deveria ter baixado, explicado para a criança o porquê. E aí isso também me fez ter um entendimento que, por exemplo, às vezes você está com a família, numa festa de família, ou chega alguém da família, e às vezes seu filho está brincando e tal, e tem essa questão também dos limites e do respeito à criança, porque a gente aprende a dar respeito para os filhos, a querer ser respeitado, mas às vezes quem vem de fora não sabe respeitar. E cabe a gente também como pais, e eu aprendi isso, que os outros também devem respeitar os meus filhos. Sim. Ah, mas é uma criança. É a sua opinião que ele é uma criança. Ele é uma criança, mas ele é o meu filho. Então, assim, você vai respeitar. Ah, mas tá fazendo... Ah, mas tá com barulho. Peraí, onde você tá? Se eu estiver na sua casa, eu vou pegar os meus filhos e eu vou embora. Mas se você estiver na minha, e o barulho que o meu filho estiver fazendo, porque tá brincando, porque tá correndo, não tá excedendo o normal, porque tem aquele dia que a criança tá super agitada, Sim. mas às vezes é a rotina da nossa casa, às vezes o caos é a rotina da nossa casa. E eu costumo falar pro Daniel, falava muito, Daniel, tá ouvindo? Isso aqui é a minha casa. Tá preparado? Não, assim, a mente do pai e da mãe tá com umas crianças tão loucas que, assim, quando tem silêncio, É você suspeito. tá preocupado. Porque quando tem silêncio, tá rolando alguma coisa. Entendeu? Tipo assim, não, você tá acostumado com o caos. E às vezes você fala assim, pô, consegui sair. Aquele grilo. Cris. Não, tá rolando, porque é o senso de merda, né? O senso de merda. Às vezes a gente tá em reunião, né? Aí eu falo, aí tá. E ele já tá acostumado, porque ele tá do outro lado, ele fala, isso aí é normal na sua casa. E aí daqui a pouco, aquele silêncio. E aí eu falo, putz, tá silêncio demais. Peraí. Aí eu vou ver, um pegou a banheira, colocou embaixo de chuveiro, falou que ia lavar roupa, tacou o negócio dentro da banheira. E aí que você vai ver, o outro sujou o sofá, ou o outro tá lá na cozinha dizendo que tá lavando louça, molhando a cozinha inteira. E aí eu falo, meu Deus. Aí ele escuta os gritos. Aí isso e aí volta o caos. E aí todo mundo, às vezes essa é a questão do respeito, porque às vezes a visita chega na sua casa e fica pro seu filho. Porque tem essa questão também do outro, às vezes, querer corrigir o seu filho além da conta. E principalmente os mais velhos, né? Sim. Geração que acha que, assim, eles sabem, mas eles não sabem. Sim, Tipo... e eu privei gente de... Às vezes, eu afastei gente de frequentar a minha casa depois que eu fui mãe. Porque há 9 anos atrás tinha pessoas que vinham na minha casa e tinha essa questão de ficar para os meus filhos assim... Cala a boca! Ó o barulho! Tira essa bagunça. E aí a pessoa ficava, que eu tô estressada, que não sei o quê. E eu aprendi a falar para as pessoas, você tá estressada? Tô. Então você tá estressada. Então você não tá bem. Então você vai para casa. Porque eu estou na minha casa. Sim. Isso aqui é a minha rotina. Se você não tá bem, entenda que o problema é em você e tchau. Porque existe o respeito também à criança. Então, assim, o tio não tá num dia bom, eu vou fazer silêncio. Eu vou sentar aqui e não vou brincar. A tia não tá num dia bom, eu vou sentar aqui e eu não vou brincar porque o tio, a tia tá estressado. A adulta é cheio de problema. A criança ela não vai deixar de ser criança porque o adulto não tá bem. Então, assim, é o respeito. Se você não tá legal, não saia da sua zona de conforto e vá para uma casa de alguém que tem criança, para um ambiente onde tem barulho, porque eles não vão deixar de viver a rotina deles por causa da outra pessoa. Só que aí a outra pessoa, que é adulto, que deveria ter consciência que o problema, a falta de paciência estar nela, quer descontar na criança. Quer que a criança fique em silêncio. Quer que a criança se comporte. E às vezes a falta de senso é do adulto. A maioria das vezes. Eu queria fazer uma pergunta pro Léo, que é, assim, o tipo de conteúdo que você faz hoje pela internet, ele é um conteúdo específico. E não é um conteúdo modinha. E é um conteúdo que, tipo, de fato, conversa com pessoas. Porque hoje em dia a gente vê na internet a galera tudo falando muito do mesmo, né?
E você não faz muito do mesmo. Você conta uma dor, você expõe um sentimento de um homem, né? Teve alguma história de alguém que, tipo, te comoveu? De algum seguidor? De alguma pessoa que talvez tenha te ajudado? Que tenha algum impacto? Ou que você falou assim, pô, ajudei, pô, foi uma referência. Tipo, você conseguiu ver o resultado do seu trabalho na internet, tipo, ajudando ou guiando alguém em alguma relação de pai e filho? Ou de família? Ou construção familiar, algo do tipo? Ou não teve? Cara, há muitas conversas, muitas e ao longo dos anos de formas diferentes. Desde lá, da onde eu criei o manual. E quando a gente começou a ter os papos e falar sobre autoestima. Porque, no final das contas, fortalecer a autoestima do adolescente. O adolescente, ele é sensível em relação a isso. Ele é muito de ir em ondas, mas ao mesmo tempo ele tem muita insegurança, porque... e aí depois quando você vai estudar isso, você começa a entender, cara, é uma explosão de hormônios. Sim. É uma explosão de hormônios. O seu corpo, ele é completamente diferente, porque uma hora os seus braços estão esticados, uma hora você muda a sua voz, principalmente para o homem. Sim. E aí ele não tá preparado a lidar com isso, só que as referências que ele olha, pô, mas o cara mais musculoso, o cara com mais sucesso, o cara com mais dinheiro, o cara o outro brother que pega mais mulher. E aí ele fica louco, assim, eu não sou nada disso. Sim, eu não me encaixo. E eu não consigo, sabe, tipo... E é um momento muito difícil pro adolescente, o menino, sabe? Adolescente. E aí a gente tinha as conversas, a gente falava sobre autoestima, sobre você, sabe? A aprender a primeiro olhar pro teu corpo, a entender, apreciar, respeitar. E aí, beleza, se você quiser fazer algo para melhorar, vestir uma roupa mais da hora, não sei o que, a gente vai te orientar como fazer isso. Se você quiser, tipo, buscar uma vida mais saudável, a gente vai te orientar sobre isso. A gente fez isso por muito tempo, até antes de lidar com os problemas de saúde mental. Sim. E eu recebi, andando na rua, assim, tipo, pô, cara, você é o Léo e tal. Cara, você me mudou a minha vida, eu era adolescente e tava passando um problema. Cara, eu tinha um vício de masturbação. Eu não sabia pegar a mulher. Cara, quando a gente lançou os livros lá, e aí, tipo, várias pessoas num relato, assim, cara, o cara é tremendo, assim, tipo, e é muito louco isso, né? Sim. Você passar por tudo, entender isso, tipo, saber que, tipo, um jeito que você estava falando sobre uma ideia, uma conversa que você teve naquele dia que a pessoa acessou aquele vídeo e aquilo mudou a vida dele. E isso não só no manual, quando virei pai e comecei a falar de paternidade, eu recebi muitas mensagens de pessoas que não tinham com quem conversar. E começou a falar assim, cara, tipo, eu nunca tive essa conversa com meu pai. Eu nunca consegui ter essa conversa com meu pai. Sim. Sabe? Um episódio, quando eu falei isso, eu comecei a falar sobre depressão e tal, antes mesmo de virar pai, a coisa mais louca que eu entendi foi que eu comecei a receber mensagens de muita gente, por causa dos conteúdos em vídeo e em texto. Mas eu comecei a receber mensagens dos meus amigos, que a gente tinha contato, a gente saía junto, e falava, cara, eu tô passando por isso. E eu não falo pra ninguém. Caramba. Porque foi assim... Foi uma porta que você abriu e essas pessoas, tipo, se sentiram à vontade e falar sobre isso. E aí, agora, eu falo muito de paternidade, eu falo um pouco sobre algumas dores do homem, porque, pô, eu tenho 40 anos agora, eu não sou o cara que... Tipo, eu saí de falar sobre adolescente quando eu entendi que eu não conseguia mais. Como que eu vou falar sobre pegação? Cara, eu tô num relacionamento. E assim, eu não conseguia mais falar de forma natural. Sim. E aí, o que eu vou falar? Cara, não, mas eu posso falar sobre ser homem. Sim. As dores de homem, as inseguranças, pô, como lidar com um relacionamento? É difícil. Eu falo assim, eu comecei a namorar com a minha companheira em 2004. Cara, hoje eu olho, tem vários Léos que se relacionou com a minha companheira. Eu não tenho orgulho de muitas coisas que eu fiz. Sim, mas você foi amadurecendo com o tempo. De reproduzir,
coisas. Porque primeiro você precisa entender que aquilo é errado. Entendeu? Sim. Aí quando eu virei pai, pô, eu morava junto com minha companheira. Eu casei e tal. E aí, beleza. Só que muitas vezes eu emulava coisas da minha casa dentro do relacionamento. Que não era pra fazer aquilo, sabe? Sim. E às vezes você até tá disposto, só que você não sabe como fazer. Pô, carga mental. Talvez poucos caras saibam o que é. Mas é tipo assim, beleza, pô, eu sou disposto, eu tô em casa, eu tô morando com alguém. O que você precisar fazer, você me fala aí que eu faço. Não, precisa ir no mercado, eu vou. Exato. Precisa lavar a louça, limpar o banheiro, é só falar. Sim. Mas assim, esse gerenciamento de casa, por que tem que ficar só na mão e nas costas da mulher? Tipo assim, você enxergar um problema, assim, eu acho que você começa a ser um cara que é dono de casa e não um morador de casa, quando você, pô, beleza, eu tô lá em casa, a louça tá suja. Eu não preciso que alguém fale pra eu lavar, pra eu lavar. Sim. Pô, eu sei que tá faltando alguma coisa pra comer. Cara, por que eu não vou agilizar isso? Então, você começa a ser dono de casa, a entender como gerencia uma casa, quando você começa a ver problemas e resolver os problemas. Assim como eu enxergo. E aí, quando teve o primeiro filho, o nosso primeiro filho, eu sentia que muito eu tive que aprender isso. Que assim, beleza, eu tô disposto, eu faço, é só você falar, simples. Por que te briga? Exato. Mas eu comecei a entender que não. Eu não preciso estar disposto. Eu preciso assumir. Às vezes o falar é cansativo. Porque a pessoa precisa pensar como eu gerencio isso, como eu gerencio isso. E aí fui mudando. Sim. Eu acho que... E isso eram muitas das conversas que, tipo assim, cara, tipo, não é trend, né? Sim. Pra falar de carga mental não é, mas assim, quem sofre, quem passa, entende. Sim. Sabe? Pô... Se identifica e consome o E aí, conteúdo que você tem. a minha ideia tem um pouco de, tipo assim, o que eu quero passar pro meu filho, mas assim, no final das contas, se hoje eu for embora, e aí o Bernardo, a Marina, deixa eu ver, porque tem muitas das conversas que eu tive com meu pai, mas tem muitas conversas que eu ainda não consigo ter com eles. Sim. Mas deixa eu entender o que foi, né? Qual que é a mensagem que ele passou, o que ele conversava, o que ele falava. E aí essa coisa de, tipo assim, olha para as coisas que eu faço. Entendeu? Se hoje tudo for embora e eles olharem para tudo isso que eu fiz, que eu falei, os vídeos que eu fiz, as brincadeiras, as coisas sérias, não sei o quê, eles vão ter orgulho. Exato. Ou eles vão ter vergonha. Isso mesmo. O meu objetivo é que eles tenham mais orgulho do que Do que vergonha. Besteira, você vai fazer. E eu nunca vou chegar assim e falar assim, cara, eu sei que meu filho, quando virar adolescente, ele vai querer sair com os amigos, ele vai ter um dia mais inconsequente. Aí, a gente vai trabalhar o quê? Contenção de danos. Tem momentos que você vai educar. Sim. Mas tem processos que se a pessoa não passar, ela não vai saber. Eu posso falar... eu posso falar 10 vezes aqui. Filho, você tem que usar camisinha. Você tem que se relacionar, ter parceiro, você tem que tratar bem as pessoas. Mas se ele não passar por esses processos, entender aquilo na pele dele, às vezes, talvez ele nunca aprenda. Vai ser só uma pessoa que tá falando ali. Sim. E distante. Porque a visão que ele vai ter quando ele for adolescente vai ser de um pai de 40 e poucos, 50 anos. Sim. Tipo, o que esse cara tem pra me falar? O que esse cara vive? Eu já vivenciei isso. Mas agora, a visão que ele tem é um cara velho, não entendi de nada. Não sabe o que eu tô passando, o que eu tô sentindo. Então, tem muitas coisas que você tem que trabalhar. A mensagem... e essa é uma coisa que, assim, eu sei que na minha história tem muita coisa, tipo, tem o Léo cachorrão, Sim. Que dava conselho por mais que eu desse o conselho por ela louca, ali era, tipo, contenção de danos, vai dar merda. Sim. Tipo, o que você pode fazer pra evitar que aquela merda dê muita merda. Seja suave. O caos, E aí você vai conter aquilo. E agora, quanto pai, tentar ajudar outros caras a entender que as carências dos filhos, necessidade dos filhos,
e da companheira, Sim. né? Do relacionamento, porque assim, tem isso, se você tá vivendo um relacionamento ali, você não pode deixar de lado, você não, e às vezes o cara, tem muito cara que espana porque ele tem uma relação, aí tem um filho, aí aquela mulher, ela não é só a tua companheira, ela virou a mãe dos seus filhos, Sim. e ela vai ter que aprender a ser as duas coisas, a lidar com as duas coisas, e você precisa participar desse processo para ajudar ela também. Sim. Porque senão a tendência é cada um ir se distanciando, Sensacional. seus filhos vão crescendo, Exato. e aí você olha pro lado, você vê uma pessoa completamente Você estranha. fala, não quero mais estar aqui. Não tem sentido, porque assim, a minha companheira não existe mais, aquilo tudo que ela me dava, ela não consegue me dar. São pessoas Outra diferentes. pessoa tá ali ocupando meu lugar, que são os meus filhos. Tem muito cara que não entende isso. E aí é tentar fazer, porque assim, pô, se você puder criar filhos com a figura da mãe e do pai, eu acho o ideal. Porque assim, a mãe, ela tem necessidades, tem carências que ela passa pro filho. O pai também. O pai, ele tem que... Uma das coisas que eu acho que o pai tem que fazer é dar um pouco de confiança nele, jogar o moleque no mundo, aquela coisa que a gente brinca, que é muito, a mãe cuida, dá afeto, isso aqui, o pai expõe ao risco. O risco na criança é necessário. Sim. É necessário para amadurecer. Sim. E, tipo, um problema que a gente tem de geração porque os pais com medo botaram os filhos para dentro da casa, não tem como gastar essa energia e colocar uma tela. Eu acho que eu fui do relacionamento, eu acho que eu fui ao contrário. Eu acho que nesse sentido eu fui o pai. Porque eu sou, na verdade, aquela que, por exemplo, há umas 5 casas depois da minha, tem um mercadinho. E, às vezes, eles não sabiam nem ir lá. E, às vezes, eu saía na calçada e falava assim, tá vendo? Tá aqui o dinheiro. Você sabe comprar. Você sabe o que você quer? Você tem que pagar. Vai lá. Óbvio, eu não ia, tipo, entrar pra dentro de casa, trancar a porta e deixar Ia aí. ficar ali. Eu ficava lá. Mas eu preciso que eles façam aquilo. Você tá dando autonomia. Exato, não? até para eles irem e ir lá e fazer. E assim, tem coisas com as crianças que às vezes eu fico, tipo, eu sinto falta como mãe de ir lá e fazer, porque a gente sente falta. Acho que a mulher ela é carinhosa ao ponto de, o filho tá aqui com 20 anos, mas você quer pôr um suquinho no copo do filho. Mas aí eu entendi, eu tô criando homens. E eu não quero que eles sentem numa mesa e falem para as esposas, coloca aqui o suco. Sim. Então, mãe, eu quero um suco. Tá, vamos lá. Vou te ensinar a fazer o suco. Vou te ensinar a fazer o suco. E eu entendi que isso para eles também era muito legal. Porque eles tinham a experiência de aprender a fazer e o orgulho de fazer depois. Porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu tá na frente do computador e os meus filhos chegarem. Eu acho incrível. E eu acho tão lindo, porque é um pão com manteiga. É um pão com manteiga. Chega aqui com um pratinho com pão com manteiga, um suco e fala... Toma, mãe, eu fiz pra você um lanche. Não, isso tem muito... Olha a quantidade de carinho, afeto, sabe? E tipo assim, eu tô cuidando de alguém que eu gosto, que eu amo. Isso, e aí eles e você tá criando... Assim, quando você tá fazendo... Além de você estar ensinando, você está tendo um momento, você está criando um momento com os seus filhos. Que, assim, daqui a 10, 15 anos vão ser esses momentos que vão alimentar a vida deles nos momentos bons e nos momentos ruins, entendeu? Ele sentir que a fortaleza que ele tem e tudo que ele conseguiu. Isso é fantástico. E isso é uma coisa que a gente está perdendo, porque a gente tem espaços menores para criar filhos, a gente não tem rede de apoio, a gente tem trabalho, ocupação, e a gente acaba delegando para tela. Sim. E isso é um problema. Assim, eu sei, pai que cuida das crianças, pai e mãe que cuida das crianças, cara, tem muito que você tem que trabalhar, tem uma reunião, você tem que deixar a criança ali vendo a TV, beleza, você sabe disso, mas assim, tem que ter consciência do excesso, das consequências do excesso. Criança tem que brincar na rua, tem que ser exposta ao risco, você tem que dar autonomia, mesmo que ali de olho,
porque aquilo que ela... e essa autonomia vai ser fundamental para ela ter uma autonomia quando ela virar adulta ali, saber fazer as escolhas dela, saber escolher o trabalho que ela vai fazer. Sim. E isso é um problema geracional que a gente tem. Sim, Que é essa falta de liberdade que a gente tem que dar com responsabilidade. Porque assim eu falo, eu leio com meu filho, comecei a ler com 1 ano e pouco, 2 anos. E aí, tinha um processo de ler para dormir. E a gente sempre lia junto e é legal ler as histórias, e é um momento que a gente tinha. Mas tem momentos, ele aprendeu a ler, gosta muito de ler. Mas assim, dói muito pro pai quando ele fala assim, pai, filho, e aí, quer que eu leia pra você? Não, pai. Dói. Mas é um processo que ele tem que passar. Sim. E aí, às vezes, entende? Às vezes ele pede pra ler junto. Não porque ele não sabia ler, mas pelo momento. Sim. Então, o pai, ele passa por essas dores, assim, tipo, ele dá autonomia, mas quando a criança tem autonomia, ele, estou perdendo um pouco o que você tá perdendo. E antes de finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta como alguém que te segue, uma pergunta como mãe. E eu acho que você entende, nessa referência de homem e mulher, você entende que às vezes a mãe, ela também faz um pouco o papel do pai, né? E aí muitas vezes a gente se pergunta, tipo, quem eu sou? Né? Porque eu me pergunto isso e eu costumo me perguntar isso diariamente. É a questão do legado também, o que a gente vai deixar, mas a gente também se pergunta como a gente se vê. Porque dependendo de como a gente se enxerga, a gente passa para fora, exterioriza isso e passa para o mundo também e para os filhos. E aí eu pergunto para você, quem é o Léo? Como o Léo se enxerga, tipo, não só diante da sociedade, mas diante dos filhos? O homem, o pai, o blogueiro que está na internet, quem é o Léo? Como o Léo se enxerga diante da sociedade e da família? Porque eu costumo falar pro Dan que eu sou uma profissionalmente, com os amigos eu sou outra, e em casa eu sou outra. Porque existem versões, nossa, que a gente escolhe a quem vai expor. Existem amigos que você choraria no colo deles. Existem amigos que você poderia estar sofrendo por dentro e você olharia e falaria, tá tudo bem. E a família também. A família, ela vê um lado da gente que às vezes o mundo não enxerga. Só que juntando o contexto geral, quem é o Léo? Tipo, como o Léo se vê? Cara, essa pergunta é muito difícil. Complexa, né? Porque pega vários... Parece o Albujan falando assim, o que é a vida? Qual é o sentido da vida? Não, cara, Eu acho que eu tento ser, eu não sei se é pretensão falar o que é, porque eu gosto de ser um bom companheiro. Eu acho que a melhor coisa que mais, se numa definição próxima que eu entenda, é ser um bom companheiro. Eu tento ser isso pro meu filho, sabendo que eu tenho a figura de pai, às vezes tem que ser duro, pra minha mulher, porque eu sei, por exemplo, que lá em casa eu faço muitas às vezes a função da mãe, né? Da pessoa que está em casa cuidando e educando, porque ela é mais profissional. Assim como você. E eu sei que, tipo assim, o problema das mulheres em criar filhos sozinhos é que é muita tarefa para uma pessoa só. Eu acho muito angustiante. Uma pessoa só ter que ser pai, ser mãe, porque vocês se dão bem, vocês conseguem lidar com isso, mas assim, tem uma carga, a carga é pesada. Então, ser pai, ser mãe. Se hoje eu não tivesse a minha companheira, que ela trabalha, mas também ela é uma mulher fantástica, uma mãe fantástica, e ela faz todas as outras coisas que eu não consigo fazer, e eu admiro. E é muito legal para os meus filhos ter essas duas referências, porque eu acho que duas pessoas diferentes, eles
oferecem coisas diferentes para as crianças e fica mais rico. Se você puder ter uma rede de apoio, quer dizer, avós, tios, vai ser o tanto mais rico, um ambiente muito mais acolhedor para a criança. Então, acho que, se eu fosse resumir, eu seria eu tento ser um bom companheiro. Que ao longo da minha vida, o mais próximo que eu consegui fazer de uma definição foi isso. E quando eu era um amigo, um adolescente, porra louca, eu tentava ser um bom companheiro. Quando eu estava falando só com um adolescente, que eu nunca vi na vida, eu tentava ser um bom companheiro. Então, acho que essa é a minha função. É lógico que, assim, quanto pai, a gente sabe que tem que se ter conversas duras. Sim. E às vezes você tem que mostrar a hierarquia. Mas sem nunca faltar amor. E nunca faltar o companheirismo também, porque é aquela Não. questão do... Eu costumo falar para os meus filhos, né? Às vezes eu não vou concordar com o que vocês vão fazer. Mas às vezes vai dar merda e eu vou resolver junto com você. O que importa é que eu tô aqui. Eu vou ser sua companheira. Sim. E deu errado. Não vai faltar aquela frase. Eu te avisei. Mas vamos lá, vamos consertar. Se deu cagada, eu tô aqui, eu não vou te abandonar. Eu vou lá. Não é julgar. Vou apontar, né, que você errou aqui, que não foi assim que eu te eduquei, que não foi isso que eu queria, mas eu vou estar lá, que é esse porto seguro que eu acho que o companheirismo também traz, né? Todo mundo quer isso. Eu acho que essa é uma das coisas que eu invejo no sentido positivo muitas mulheres, porque é muito difícil você ver uma mãe que abandona um filho. Assim, abandonar no sentido tipo assim, cara, ele pode ter cometido um dos maiores crimes do mundo. A mãe, ela não vai passar pano, não vai dourar a pílula, ela vai ter conversas duras, Sim. mas ela não vai abandonar em sua maioria das vezes. Por quê? E isso que eu penso, assim, se você não tem nem a sua mãe, nem seu pai do seu lado, independente do pior cenário possível, cara, acabou. Entendeu? E é por isso que eu admiro muito, né, invejo esse poder das mães, independente da situação, elas vão estar lá. As companheiras, independente da situação, tá preso lá, o cara tá lá. Aí você vê, tipo, uma mulher fica presa, não é, a recíproca não é a mesma. Aí você tem um filho e tal, não sei o que, começa a ter uma dificuldade, o cara vai lá e espana. Então, o homem ele se diz forte, mas na relação ele não é tão forte assim, né? Pra lidar, principalmente, com os problemas e as dificuldades. Sim, verdade. Bom, assim, cara, eu queria agradecer, a gente tá com o horário apertado, você tá com o horário apertado. A gente não quer te prejudicar. Mas tá muito bom, assim... A gente queria agradecer a sua presença. Eu fujo da pauta, às vezes eu tenho... Porque, assim, a conversa é isso que a gente tá construindo, né? Que Sim, é isso que... E eu nunca vou ter essa conversa com outras pessoas, porque tudo que surgiu aqui veio daqui. Veio de uma conversa. Veio da sua vivência, veio da minha vivência, veio da sua vivência. E eu acho isso bem legal, assim, tipo... Sim. E é o diferencial, né? Porque todo mundo tem suas histórias. E aqui é assim, nada é meio roteirizado. Até a gente só fica de olho no tempo pra não prejudicar o convidado. Mas nada é roteirizado. A gente pega o assunto e vai tocando. A gente queria agradecer a sua presença. Foi um prazer ter você aqui. Muito e obrigado. esperamos ter você mais vezes, né? Sim. Até com uma mãe aqui que não seja eu. Sim. Mas, futuramente, se caso você queira participar novamente, nós adoraríamos abordar de novo esse assunto de paternidade e maternidade. Tem bastante tema, né? Sim, e existem os dois lados, né? Do pai e da mãe, que eu acho que seria interessante ser abordado aqui também. Sim, a gente vai abordar, o convite tá aí. A gente vai finalizando por aqui. Pra você que tá aí, deixa o like, se inscreva no canal. E até quer falar alguma coisa, não? Não, só... Seja um ser humano melhor, um pouquinho a cada dia. Aí, conselho do isso Léo. mesmo. Até Falou. a próxima. Tchau.